de tempos em tempos vai mudando, né? Alguma coisa que vem acontecendo e tal, e a galera entra em contato comigo, me passa, né, por mensagens e tal. E nessa semana, foi até engraçado, porque foram 5 casos de pessoas falando que não tá aguentando mais o barulho em sistemas de caixa de direção e, coincidência ou não, todas elas de bikes com sistema integrado e bikes de carbono. Ah, mas por que disso? Eu vou dar uma breve explicada do que aconteceu. A gente há um tempo atrás utilizava de bicicletas com suspensão over, né? Lógico, tem outros modelos anteriores a isso, tudo mais, mas aí a gente chegou no Mega Over, né? Que é bikes que utilizam suspensões que têm a espiga de 1 polegada e 1/8, né? A famosa espiga reta, né? Tanto em cima quanto embaixo. E aí as caixas de direção, normalmente quando é aquela tipo o copinho no lugar, ela tinha então 44 mm embaixo, 44 em cima, os rolamentos tal, mesmo padrão. E esse tipo de suspensão é o tipo de suspensão que mais flexiona, certo? Ela balança muito, então se você colocasse alguma coisa para poder olhar entre o eixo da tua roda e a ponta de suspensão, você vai ver que ela fica torcendo o tempo inteiro. Aí veio se popularizando o Taper Edge, então a gente vê hoje muitos quadros utilizando o sistema Taper Edge. E aí por que disso? Para acomodar as espigas de suspensão Taper Edge, que são cônicas. E isso faz com que a suspensão fique muito mais rígida, muito mais estável, e a suspensão trabalha melhor. Isso eu estou resumindo, certo? Entre todas as vantagens que tem, uma das vantagens é que a suspensão ela vibra menos na espiga, certo? Então ela fica mais bem preparada a posição dela para poder receber os impactos, e aí você tem uma leitura melhor de terreno. E aí para isso teve que se modificar os quadros, certo? E os quadros, então, agora ele utiliza de um rolamento em cima de, normalmente, de 42 milímetros e tal, e embaixo 52 milímetros, e aí tem alguns quadros que já tem, né, a caixa integrada nele, outros que você tem que colocar aqueles copinhos, já viu? Que você coloca no lugar, prensada, e põe um rolamento dentro. Padrão. Só que aí o que veio agora? Veio o sistema que utiliza de direção integrada, que aí tem um rolamentão de 52 embaixo e 52 em cima. Então são os mesmos dois rolamentos grandes. E para isso as bikes modificaram algumas coisas para receber isso. Eu vou virar a câmera que fica mais fácil. Bom, esse quadro utiliza, certo? Desse mesmo sistema. Então ele é um rolamento de 52 mm embaixo e 52 mm em cima. E esse quadro é um quadro de carbono que tem caixa de direção integrada. O que isso significa? Que o quadro já tem dentro dele uma estrutura cônica que é para colocar o rolamento direto nele. Não tem que colocar aqueles copinhos de rolamento, certo? E o que está acontecendo agora que a galera está reclamando muito? Bikes com esse sistema, tanto com guidão integrado ou sem guidão integrado, com mesas de carbono, sem mesa de carbono, do jeito que for, tá tendo muito estalo. E às vezes assim, normal, você tá com a bicicleta parada, você vai sair com ela, você vira um pouquinho, ela dá um estalo. Outra hora você tá pedalando e aí quando começa a estalar durante o pedal, se você estiver fazendo um pedal, estiver em linha reta ou qualquer coisa assim, não tá nem movimentando direção e ela tá estalando, aí já tá um pouquinho mais sério. O que é esse mais sério que tá acontecendo? É que tá vendo o seguinte, algumas bikes você vai lá, dá o torque nela bonitinho, aperta tudo certinho e tal, e aí ela acomoda os dois rolamentos. É bom passar graxa embaixo, tudo certinho. Pressiona eles. A hora que você começa a movimentar, existe qualquer tipo de movimento aqui no rolamento, ou micros, né, movimentos, ou até mesmo porque a espiga no que ela vibra, vai para frente e para trás, esses rolamentos eles se movimentam e dá o estalão, aquele estalão feio. Outras vezes, o que está acontecendo? O cara tem uma mesa de carbono, um guidão integrado de carbono, né? E aí ele instala e dá o torque tudo certinho e tudo mais. E a bike, por receber várias vibrações, vários impactos e tudo mais, acaba que ela movimenta um pouquinho a mesa para cima, então ela abre uma folga, tipo assim, de meio milímetro que seja no rolamento, e o rolamento já começa a instalar de novo. Por quê? Porque abriu uma folguinha que seja de meio milímetro, o rolamento ele vai ter um espacinho mínimo para poder oscilar, e aí ele começa a instalar. Ah, Daniel, mas tem aranha que não deixa isso. Gente, eu vou te falar um negócio pra você. Se você colocar todo, vamos supor assim, tudo aqui de força vai ficar só na aranha, ela sai da espiga. Se você puxar essa aranha, se você colocar aqui uma arruela, um parafuso bem resistente e apertando, você vai ver que a aranha ela vai rasgando a espiga e sai. Então, tipo, a aranha é meio que para tirar a folga e a mesa para travar no lugar. Uma dica que eu vou te dar, se você tiver guidão ou a mesa, né, de carbono, certo? Para ficar um pouquinho melhor e ficar mais durável isso, na hora de instalar a mesa, passa um pouquinho de pasta daquela Carbon Grip em volta da espiga, um pouquinho mesmo, para que a mesa, né, como você vai usar de um torquinho bem baixo, 5 newtons, 6 newtons e tal, para que ela consiga fixar legal no lugar e não mover, né, não sair do lugar com as vibrações. Gente, e olha, não pense você que, mas andou muito, movimentou. Não, é micro
microfolgas que abrem e o trem já começa a desgramar de fazer barulho. E quanto mais integrado, pior é para dar manutenção. Por quê? Porque aí você tem que sacar o guidão, sacar a mesa, puxar os rolamentos, passar a graxa por baixo, limpar, porque se entra uma poeirinha, igual que tá vendo, tá tudo empoeirado, entra poeira lá dentro também. Essa poeira entrou aqui e aí vai mexendo, ela entra dentro da graxa e começa a instalar também, vai virando aquela anarquia, certo? Então, assim, esse sistema de 2 rolamentos grandes tá fazendo barulho, tá enchendo o saco de geral, certo? Tem uma ou outra bike que o cara fala assim, a minha não faz. Normalmente bike não faz, são bikes de alumínio, porque aí, tipo, tem menos chances do alumínio ceder, né, e tudo mais. Bike de carbono, gente, se você apertar muito aqui, ela vai deformar, certo? Então tem algumas coisinhas aí que tem que ser levado em consideração. E aí, pessoal, é isso daí. Se você está sofrendo com esse barulho, saiba que bem-vindo, você não é o único, né? E esse barulho aí, a tendência dele é o seguinte, acompanhar o que você pode fazer, uma dica que eu tô te dando, que eu estou utilizando, que para mim melhorou muito. Minha bike fazia toda semana eu tinha que pegar, dar mais um pouquinho de torque, dar uma ajustada, agora tá ficando mais tempo, é o quê? Eu passei Carbon Grip, né, aonde a mesa prende. E se for de carbono, gente, principalmente porque carbono você tem que dar muito pouco torque na mesa para não quebrar. Então é muito bom você utilizar aí um Carbon Grip para não deixar, né, ele escorregar para cima, certo? Fica a dica aí, tomara que ajude. E lembre-se, né, sempre manter, nós estamos agora na época da seca, essa poeira chata vai entrar, então sempre que você puder, tirar, limpar e muita graxa no local, e graxa que não reaja ao carbono, né, não ataque o carbono. Fui, até, bons pedaços.